mensagens das cartas de tarô para todos os signos para esse final de semana agora, dos dias 24 a 26 de novembro de 2023. É o fechamento do mês de novembro, minha gente. Para quem não me conhece, eu sou a Bia Nogueira, esse é o canal Astropédia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é um canal que eu tô sempre usando para trazer conteúdos relacionados à astrologia e tarô para a vida de vocês. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, são novos, aproveita aí para se inscrever no canal. Curte o vídeo, me deixa um comentário para eu saber de que maneira que esse conteúdo tá chegando para você e tá ressoando na sua vida, tá bom? Esse final de semana agora, em particular desses dias 24 a 26 de novembro, é um final de semana que em termos astrológicos tá um pouco mais conturbado, né? É um fim de semana em que a gente pode sentir uma maior autocobrança, né? Uma sensação de que a gente tá atrasado de alguma maneira para resolver algum assunto, para falar alguma coisa. Só que essa sensação de atraso, né, muito mais gera ansiedade do que ajuda a gente, né? Justamente por isso é um fim de semana em que a gente não recomenda ações muito bruscas, conversas muito delicadas. Às vezes a gente fazendo menos, a gente já tá fazendo mais, né? Então eu acho que é sobre isso que esse fim de semana vai falar. Mas agora, depois da vinheta, a gente vai voltar com mensagens para todos os signos e não esquece de ouvir para o seu sol, para o seu ascendente e para sua lua. Vamos lá comigo falar sobre isso. Então, gente, vamos começar falando com arianos, pessoal que tem ascendente ou lua também no signo de Áries. A carta que está regendo esse fim de semana para vocês é a carta da Torre, né? Um ponto-chave dessa carta é que é uma carta muito surpreendente, tá? Quase sempre ela tá falando que vocês estão vivenciando processos de transformação e processos nos quais acontecem mudanças rápidas, tá? Essas mudanças rápidas, elas podem ser tanto pro lado bom quanto pro lado ruim. Pro lado bom, essas mudanças rápidas podem deixar vocês mais criativos, vocês estão engolindo menos as coisas, guardando menos as coisas para vocês, estão querendo falar, estão querendo se expressar, estão querendo resolver os assuntos, né? E a gente, como é uma carta que fala sobre mudança, sobre transformação, às vezes vocês podem estar mais abertos a incorporar mudanças na vida de vocês, né? Então, puxa, eu não quero um final de semana monótono, eu não quero um final de semana parado, eu quero me movimentar, eu quero sair, eu quero ver gente, eu quero falar, eu quero expressar as minhas ideias. Então a gente tem um momento propício, né, para variar um pouco a rotina, para ter uma atividade diferente, tá? Por outro lado, é uma carta que quase sempre envolve imprevistos e imprevistos gerados por ansiedade, né? Então, se vocês já sentem que vocês estão numa fase um pouco mais impaciente, engolindo menos as coisas, tendo que falar tudo, querendo mudanças rápidas na vida, não sei se meu gato apareceu aí no vídeo, então nesse momento um pouco mais instável, vocês já sabem que esse fim de semana pode envolver uma oscilação de humor, né? Esse fim de semana pode envolver vocês tomando ações norteadas por uma ansiedade. Às vezes vocês não estão se planejando e estão tomando, sabe? Quando a gente não tem um plano de ação sobre algo que a gente quer fazer, uma conversa que eu quero ter com uma pessoa, alguém que eu quero ver, um evento que eu quero fazer. Então a gente não tá tendo um bom planejamento para nortear essas ações. A gente tende a recair em ações muito mais bruscas, muito mais impulsivas, muito mais voltadas para essa ansiedade. E aqui eu acho que existe uma importância da gente entender que quanto mais a gente se resguardar nesse momento, melhor pode ser. Não é porque você não pode se transformar agora, não é porque você não pode quebrar sua rotina, mas às vezes a gente tem fases em que a gente tá um pouco mais ansioso, né? Um pouco mais nervoso, um pouco mais impulsivo, tá? Então não recomendamos conversas muito delicadas, não recomendamos tomar ações que não foram planejadas antes, que não foram muito bem pensadas antes, tá? Esse é um tipo de... são dias, né? Em que a gente tem que evitar fazer extravagância, né? Não vou encaixar um monte de atividade diferente na minha vida do dia pra noite, porque eu posso me sentir cansado, depois eu posso me arrepender, posso falar, pra que eu fui agendar isso? Pra que eu fui me comprometer com isso, né? E ao passo que a gente pode muito bem também passar por transformações na vida, né? Mas transformações um pouco mais progressivas, um pouco mais planejadas, porque vocês estão numa fase de transformação, tá? Mas não é o momento de executá-las de forma rápida,
tá bom? Então essa aí é a mensagem para arianos. Aí a gente vai falar com taurinos, pessoal que tem ascendente em touro ou lua em touro também. Gente, a lua tá transitando em touro durante boa parte desse fim de semana, tá? Então, para taurinos no geral, já pode ser uma fase um pouco mais sensível, né? Em que vocês sentem que vocês querem estar por perto de coisas ou pessoas que tragam conforto emocional. Tá? Não é um fim de semana para, nossa, meter o pé na jaca, não é um final de semana para, nossa, dar o máximo possível da minha energia para as pessoas, não, tá? Vocês vão ver que a carta que tá vindo, inclusive, é a carta do pendurado, né? A carta do pendurado é assim, eu já sinto, ultimamente eu já venho sentindo, que a minha energia tá mais saindo do que entrando, né? Se a minha energia tá saindo, tá tendo algum escape energético para mim. Pode ser uma pessoa, pode ser uma situação profissional que tá me gerando desgaste, pode ser que eu mesmo não esteja no meu melhor momento, eu me sentindo um pouco mais cansado, não estava tão organizado, me atolei de coisa para fazer. Então a gente tem vários tipos de situação que podem desencadear um cansaço. E aqui a gente tem vocês, poderia ser muito legal, por exemplo, uma atividade um pouco mais contemplativa nesse fim de semana. Um fim de semana para ir para a natureza, um fim de semana para eu meditar um pouco mais, ou para eu me envolver com atividades que promovam bem-estar. Eu faço um yoga nesse final de semana, eu tento estudar alguma coisa sobre autoconhecimento, eu tento, né, ter o meu momento para ouvir minha música, para refletir sobre as minhas ideias. É uma carta muito mais voltada para momentos de introversão do que extroversão, tá? Eu não tô falando que se vocês planejaram alguma coisa para esse fim de semana, nossa, eu tenho que cancelar, tá? Mas vocês podem se sentir mais cansados, vocês podem sentir que a energia tá mais saindo de vocês do que voltando para vocês. Então, para que se esforçar além da conta? Para que se sacrificar mais do que o necessário numa fase que vocês podem se sentir um pouco mais cansados, né? Agora, por outro lado, igual eu falei, é uma carta muito reflexiva. Se vocês tirarem um momento para vocês nesse fim de semana, às vezes é até uma carta que promove ou permite algum tipo de cura, tá? Porque ela fala que vocês estão mais reflexivos, ela fala que se vocês se resguardarem, vocês podem acessar ideias muito inovadoras sobre problemas que às vezes vocês estão tendo, tá? Só que é uma carta que pede um pouco mais desse resguardo, tá bom? Aí a gente vai falar com o pessoal de Gêmeos, tá? Ou ascendente em Gêmeos, lua em Gêmeos também. Vocês, gente, eu falei pra vocês que a lua tá transitando em Touro durante a maior parte desse fim de semana, né? E vocês, geminianos, podem ter um pouco da impressão de que vocês estão encerrando algum tipo de ciclo na vida de vocês, tá? Pode ser um grande ciclo, nossa, eu tô fechando um grande ciclo de trabalho na minha vida, mas não é a minha impressão. A minha impressão é de que existe um pequeno ciclo sendo fechado. É uma maneira como eu me porto, é um hábito, é um comportamento, é um contato na minha vida que já não estava me fazendo bem, que eu tô precisando dar uma cortada. Então a gente tem um encerramento de ciclo. Vocês podem chegar em conclusões muito boas, mas, de novo, esse é um fim de semana, carta da justiça, para vocês escolherem com o que vocês vão se envolver. A carta da justiça fala pra gente que vocês estão se cobrando muito, tá? Querem ser muito perfeitos, querem dar conta de tudo, não querem abrir mão de nada, estão se esforçando ao máximo. Então essa carta, ela até traz uma fase em que vocês podem se sentir um pouco mais organizados internamente, né? Eu tô tentando cuidar da minha rotina, eu tô tentando cuidar da minha alimentação, eu tô tentando me organizar, tá? Então a gente tem uma maior organização interna. Por outro lado, é uma carta que fala de autocobrança, é uma carta que fala de eu querendo alcançar muito uma perfeição, e é uma carta muito racional. Por um lado, gente, ela oferece essa oportunidade para cortar coisas que estão em excesso nas nossas vidas, tá? Por outro lado, cuidado para você também não se cobrar além da conta, sabendo que você tá num momento em que você tá numa maior rigidez. Então, tudo que acontece com você, você pode levar a ferro e fogo, tá? Então, o que a gente tem que priorizar nesse final de semana, né? Também não é um final de semana super sociável, tá? Nada impede que vocês vejam pessoas, falem com pessoas, mas aqui a gente tem um balanço interno que é muito importante. Eu estou precisando julgar situações na minha vida de uma maneira imparcial,
né? Me envolver com aquilo que me faz bem, aquilo que não me faz bem, eu tô precisando dar uma cortada na minha vida, tá? Sabendo que vocês estão provavelmente no encerramento de algum pequeno ciclo, tá? Não tô falando de ciclos enormes, não é que necessariamente, nossa, eu tô fechando uma fase no meu trabalho, mas sim alguma pequena coisa que eu tô sendo convidada a me desfazer agora. Justamente para que eu possa reequilibrar essa balança interna. É um fim de semana pra gente estipular prioridades, tá bom? E agir de acordo com as nossas prioridades. A maneira de vocês julgarem essas prioridades, gente, é pelo lado racional. Não é só aquilo que eu quero fazer, é aquilo que é bom pra mim, tá bom? Aí a gente vai falar então com cancerianos, o pessoal que tem ascendente em câncer ou lua em câncer. Aí a gente tem a carta da temperança, né? O pessoal de câncer pode estar numa abordagem um pouco mais sociável esse fim de semana, né? Eu posso sim estar querendo ver amigos, eu posso sim estar querendo estar entre grupos, estar entre pessoas, trocar ideias, tá? Não tem problema nenhum. Essa carta, a carta da temperança, ela até fala sobre a importância de nutrir, cultivar bons relacionamentos. Então, se vocês estão numa fase um pouco mais sociável, né? Tô querendo sair, ver gente, e estão numa carta que busca a harmonia dessas relações, a gente imagina que pode ter alguns encontros ou conversas super proveitosos, tá bom? Essa carta não é conhecida por ser, nossa, o pico da libido. Tá? A carta da temperança é a carta do anjo. Então a gente tá falando sobre cultivar e estabilizar relacionamentos que estão em andamento. Não é uma carta para fechar ou diminuir as relações que você tem, né? É uma carta muito boa para que você estruture, consolide pessoas que já estão na sua vida, pessoas de quem você gosta, pessoas com quem você aproveita bons momentos, elas podem se solidificar, se estruturar na sua vida, tá? Para conhecer gente nova, não é uma carta ruim, mas não é uma carta que necessariamente já rende frutos a pessoas novas. Ela tende muito mais a estruturar quem já está na sua vida, tá bom? Além disso, o pessoal de câncer, ele tem uma tendência agora a estar acessando ou tendo a chance de acessar algum tipo de cura. Eu tô aprendendo a curar alguma coisa na minha vida. O que é essa coisa? Eu não sei. Tá? Depende de cada caso. Pode ser que você esteja tentando curar o seu campo financeiro. Pode ser que você esteja tentando curar a sua relação com o seu trabalho, alguns hábitos seus próprios, né? Então a gente tem uma chance de acesso à cura, tá bom? Um fim de semana sociável, legal, mas mais voltado para estruturar relações ou para consolidar essa cura de alguma área dentro das nossas vidas, tá bom? Aí a gente tem o pessoal de Leão, ascendente em Leão, ou Lua também nesse signo de Leão. A gente tem a Roda da Fortuna nesse fim de semana, tá? Gente, a Roda da Fortuna, ela tá falando sobre momentos nas nossas vidas muito importantes. Eu estou numa fase importante. Não é que nesse fim de semana você tem um céu de grande importância. Não é disso que nós estamos falando. Vocês estão inseridos numa fase de vida que tem grande relevância para ações futuras, decisões futuras, coisas que ainda estão por vir, tá? Então vocês estão dentro de um contexto de uma virada de chave pessoal. Essa carta ela é número 10, então vocês tendem a estar numa visão muito mais madura da vida de vocês, mas também numa transição de ciclo, tá? E aqui a gente tem uma percepção de que não adianta a gente querer controlar tudo nas nossas vidas. Essa carta impossibilita a gente de enxergar o futuro muito longe, tá? Porque é uma carta de destino, ela fala que tem coisas que não estão nas nossas mãos. Então aqui o chamado desse fim de semana é: viva o momento presente. Cerquem-se de coisas que vocês gostam de fazer, cerquem-se de pessoas que fazem bem para vocês, agradeçam os pequenos milagres da vida de vocês, mas não queiram controlar tudo que tá vindo lá pra frente. O que eu vou fazer no que vem? O que eu vou fazer no Réveillon? Então, é muita coisa na cabeça, tá? E essa carta, ela tá falando assim, gente, tudo aquilo que é muito controlado, tudo aquilo que é muito planejado, pode mudar, porque vocês estão mudando. Tá? Além disso, vocês também podem estar passando por várias transformações em várias áreas de vida. A maior tendência, tá, é que vocês também tenham algum tipo de mudança na parte de trabalho. Não é que necessariamente estão saindo do trabalho ou entrando num trabalho novo, não, tá? Mas tem uma mudança na minha visão do meu trabalho. Eu tô pensando o que eu quero pro futuro. Eu tô pensando como eu vou consolidar minha carreira no ano que vem. Não tem problema.
Mas lembre-se, agora é pra gente viver o momento presente, tá? Essa carta é sociável, ela pede que vocês vejam amigos, até para tentar elaborar todos esses pensamentos, tá? Vejam pessoas, saiam um pouco de casa, quebrem um pouco a rotina, vivam o momento presente sem querer planejar tudo do futuro. Acolham percepções que vocês estão tendo agora, tá? Mas nada dessa vertente super controladora que não é pra agora, tá bom? Aí a gente vai falar com o pessoal de Virgem, tá? A gente tem a carta do julgamento. Gente, pro pessoal de Virgem pode ser um fim de semana super interessante para tomada de decisão. Aí eu já acho que é o contrário, sabe? Porque assim, a gente tem no céu uma lua que tá transitando em Touro, né? E pro pessoal de Virgem é uma lua que traz um vigor, uma energia até física. Ah, esse fim de semana o pessoal de Virgem, eu quero praticar um esporte. Ou não é praticar esporte, tudo bem. Eu quero sair mais de casa. Eu quero ver coisas diferentes, coisas que me encantem. Eu quero ir no museu, eu quero ir no cinema, eu quero, sabe, sair de casa, eu quero fazer outras coisas, né? Então a gente tem um fim de semana, eu quero comprar uma viagem pro fim do ano, né? Aí a gente já tem um fim de semana muito inspirado, com muitas ideias para ano que vem, pro futuro, tá? Vocês estão num momento de falar um pouco mais aquilo que vocês precisam. A carta do julgamento é um anjo numa trombeta. Vocês têm alguma coisa que vocês têm que notificar mais para as pessoas. Estão precisando ter uma conversa delicada? O céu não tá incrível? Ok, mas talvez vocês já tenham elaborado muito essas ideias e vocês estejam prontos para conduzir essas conversas, tá bom? A gente tem um fim de semana que pode sim ser delineado por várias conversas importantes, na esfera pessoal, na esfera familiar, na esfera romântica, com os meus filhos, sei lá, tá? Mas a gente tem um momento em que vocês precisam falar mais, se expressar mais, se mostrar mais pro mundo, tá? A carta do julgamento também tá falando que tem algum ciclo do passado que vocês estão percebendo que vocês têm que trabalhar, tá? De preferência finalizar, tá? Algum ciclo do passado que muitas vezes está se manifestando na vida de vocês. Não tô falando que é necessariamente um relacionamento do passado, mas vocês estão lembrando de coisas, tá? Acessando memórias, acessando percepções, acessando coisas que já foram, tá? E essas ideias estão voltando para vocês agora. Então a gente tem um momento para trabalhar questões internas, trabalhar questões passadas, falar o que a gente pensa, falar o que a gente tá sentindo, tá? E conduzir conversas importantes, de preferência, quebrando um pouco a rotina, porque vocês estão com muita energia física, estão precisando sair, estão precisando ver outras coisas também. Tá bom? Aí a gente tem o pessoal de Libra, tá? Gente, o pessoal de Libra, ascendente em Libra, lua em Libra também, estão numa fase de transformação, estão numa fase muito profunda de autoconhecimento. Sempre que a gente olha muito pra gente, é normal que exista alguma crise vindo. Por quê? Eu me observo mais, eu me entendo mais, eu questiono mais as coisas que eu faço quando eu estou no piloto automático, tá? E vocês de Libra, vocês librianos que têm ascendente em Libra, lua em Libra, vocês estão numa fase de olhar para dentro. Então é normal que estejam acessando um maior autoconhecimento e ao mesmo tempo é normal que algumas áreas de vida entrem um pouco em crise. Por quê? Vocês estão olhando mais para vocês. Então o que é importante para mim? Isso tá me satisfazendo? Isso tá legal para mim? Eu tô gostando ou não? Então tem uma pequena crise, não é que seja uma grande crise, mas é uma crise advinda de processos naturais de transformação e de processos de autoconhecimento que são o pico agora para vocês, tá? A gente tem uma carta super poderosa que eu particularmente gosto muito quando ela sai, ainda mais nesse contexto de conselho, de retratando o momento, tá? Que é a carta do diabo. Essa carta, ela tá falando de momentos em que a gente precisa ser um pouco mais egoísta. Eu preciso pensar um pouco mais em mim, né? Eu estou com uma energia física interna muito forte, né? Mas eu estou cada vez menos me dobrando pelas pessoas. Então a gente tem uma carta poderosa, porque quando a gente se volta para si, a gente atinge um potencial regenerador. Eu vou fazer o que eu tenho vontade, eu vou fazer aquilo que me dá prazer, aquilo que eu quero, vou pensar em mim, vou me colocar em primeiro lugar, né? Então isso é um momento poderoso, é um momento em que vocês às vezes conseguem até retomar um tipo de controle na vida de
vocês, tá? Porque vocês estão se pondo em primeiro lugar, ao invés de ficar abrindo mão das suas coisas em prol de outras pessoas ou de outras situações, tá? Essa carta do diabo dá uma determinação muito grande, ela dá uma coragem. Então, às vezes, não que vocês estejam trabalhando nesse fim de semana, mas podem existir decisões profissionais feitas nesse fim de semana para o futuro, para o ano que vem. É normal que isso aconteça, porque é uma carta muito determinada e às vezes ela deixa a nossa mente afiada para trabalho ou carreira ou decisões relacionadas a isso, tá? Para relacionamento já não é a carta mais fácil do mundo. Libido ela dá, né? Magnetismo, às vezes algum flerte, pode até ser, tá? Mas não é uma carta fácil para estruturação de relacionamento. Por quê? A gente tá mais egoísta, a gente tá precisando olhar um pouco mais pra gente, normal, só que isso dificulta a gente entender o que também o outro procura, o que o outro precisa, tá? Então é uma carta que pede para que vocês trabalhem a paciência um pouco mais com as pessoas, mas claro, foquem mais em vocês, né? Vocês veem que é uma carta um pouco individual, ela precisa desse momento, não é solitário, mas é um momento independente, tá? Até porque vocês estão colocando limites importantes, né, na vida de vocês e estão acessando uma força interior muito grande, tá bom? Aí a gente tem o pessoal de Escorpião, ou ascendente Escorpião, Lua Escorpião, a gente tem a carta da Papisa, tá? Gente, ao mesmo tempo que esse fim de semana pode ser um fim de semana sociável pro pessoal de Escorpião, ainda mais se for ascendente em Escorpião, tem essa pegada mais sociável ainda, tá? Ao mesmo tempo, a carta da Papisa, ela tá falando de um momento de espera. É um momento em que eu não consigo enxergar direito o que esperar das pessoas. Eu não consigo enxergar, tá? Para relacionamento, essa carta aqui não é uma carta fácil, porque ela põe vocês numa situação de espera. Eu tô esperando muito, eu tô com expectativas muito elevadas, com relação, muitas vezes, às pessoas, tá? Eu tô esperando muito de um amigo, eu tô precisando muito de um ficante, de um crush, eu tô esperando muito. Então, assim, tem coisas que as pessoas podem até cumprir, né, pra mim, tá? Mas não tudo. Supondo, elas conseguem cumprir, manter uma relação comigo, mas elas não mudam por mim, né? Ou, não, eu tô solteiro, eu tô com expectativas lá no alto com relação a alguém. Eu sou colocado numa situação de espera. Às vezes eu posso até sair com a pessoa, mas não tem uma resolução da minha situação, tá? Então a gente tá falando de um momento em que a gente tem que observar mais, priorizar a razão. Observe as ações das pessoas. A ação vale muito mais do que a fala. Tá bom? Então isso é muito importante para vocês. No geral, a ideia desse fim de semana é descansem, observem, podem fazer coisas que quebram a rotina, não tem problema, mas assim, de preferência escolha com quem você vai estar, onde que você vai estar, faça escolhas, né? Que sejam alinhadas com você, que agreguem para você, tá? É um fim de semana, se você tá num processo de estudo, é um fim de semana muito bom para estudar, para cultivar uma calma, para cultivar um silêncio, para aprender coisas novas, tá? Se você gosta de atividades espirituais, meditar, fazer yoga, estudar astrologia, sei lá, qualquer atividade intuitiva também cai muito bem agora, né? Até porque vocês estão nessa de não conseguir entender tudo aquilo que vem do outro. Eu também sinto que eu preciso entender aquilo que eu espero, para saber se a minha expectativa tá real, não tá real, o que precisa mudar, tá bom? Então a gente tem um momento de reclusão necessária às vezes, né? Para que a gente consiga entender o nosso momento, tá? Aí a gente vai falar com o pessoal de Sagitário, tá? Sagitarianos, ascendente Sagitário, Sol em Sagitário, Lua em Sagitário, né? A gente tem um momento de um pouco mais de cansaço nesse fim de semana, tá? Vocês sabem que o Sol, nesse fim de novembro, já entrou em Sagitário, tá? Nesse fim de semana ele já vai estar dentro de Sagitário, tudo. Mas vocês ainda não abriram totalmente um ciclo novo, tá? Nesse processo de abertura de novo ciclo, porque o Sol tá chegando no meu signo, eu vou fazer aniversário, eu tô fazendo aniversário, tá formando um ano novo pessoal meu, sim, mas nesse momento, essa formação desse ano novo pessoal é muito marcada por uma nostalgia, tá? Vocês ainda não vão ter muita clareza daquilo que vai ser o futuro. Vocês estão fazendo muito mais um balanço do passado,
tá? O que que foi pra mim esse ano, o que que foi bom, o que que eu conquistei, as minhas relações avançaram ou não avançaram, né? O quanto eu sinto que eu resolvi pendências e situações internas, tá? Então a gente tem um momento de muito mais nostalgia, muito mais acesso a lembranças, a memórias. Vocês vão ter um momento de mais sensibilidade, vão precisar ficar um pouco mais em casa, tá? Essa carta, ela é muito boa para cultivar relações que eu já tenho na minha vida. Passar mais tempo com a minha família, passar um pouco mais de tempo com o meu namorado, com a minha esposa, com os meus filhos, tá? Não é uma carta que vai atrapalhar isso, né? Mas é uma carta que fala que vocês estão atuando um pouco mais como esponjas energéticas. Então, vocês têm que escolher quem que vocês vão ter do lado de vocês, tá? Porque se eu for num ambiente super carregado, falar com um monte de gente ao mesmo tempo, gente estranha, que não me agrega, que tem energia pesada, é normal que eu pegue um pouco mais dessa energia, né? E eu precise descansar depois. Então, agora é o momento da gente se resguardar. Ir pra praia é muito bom. Se você for planejar uma viagem nesse fim de semana, deixa pra outra pessoa planejar, tá? Não vai você querer ficar planejando, que a gente tá numa fase de mais sensibilidade, posso oscilar um pouco mais nas emoções, né? Esse é um tipo de fim de semana que vocês podem querer cancelar um evento. Eu não quero mais ir, vou cancelar, tá? Mais ou menos isso, tá? Não é ruim viajar, mas de preferência lugares próximos ou que tenham contato com a natureza. Deixem outras pessoas planejarem isso pra vocês, tá? E vamos priorizar estar com gente que a gente gosta, tá? Vamos priorizar trabalhar o campo emocional. Não é pra ficar fazendo decisão para ano que vem. Não é pra ficar definindo o que vai ser do meu... Gente, não. O campo emocional tá oscilando. É pra eu descansar. É para eu fazer o meu presente tranquilo, o meu presente proporcionando bem-estar para mim, tá bom? Aí a gente tem o pessoal de Capricórnio, aqui a gente tem uma carta bem diferente de muitas outras, tá? Capricornianos, a gente tem a carta do Imperador, a Lua tá transitando em Touro durante todo esse fim de semana, é um fim de semana em que vocês têm uma recuperação de energia física, uma recuperação de energia vital, é um momento de muitos processos de decisão, tá? Eu acho até que pode ser até um fim de semana leve de alguma maneira, tá? Porque como a Lua tá em Touro, vocês podem se sentir um pouco mais, eu quero planejar eventos pro meu final de ano, eu quero estar com pessoas que eu gosto. Não é um momento ruim para namorar, para estruturar relacionamentos, não é. Muito pelo contrário, tá? Se vocês estiverem saindo com pessoas ou conhecendo pessoas, essas relações podem estar um passo muito mais perto de se solidificarem, de se estruturarem, do que só permanecerem ficadas, né? Só crush. Não, a gente tá num momento de estruturar um pouco mais relacionamentos, né? Vocês estão mais seletivos com quem vocês querem se relacionar, isso também, tá? Mas essa seletividade vem pro bem, tá? Vem pra agregar gente que de fato vai fazer uma diferença na vida de vocês, ao invés de ser um monte de gente que às vezes a gente só perde tempo, tá? Essa carta do Imperador tá falando pra mim que é um fim de semana importante. Pode ser que vocês resolvam nesse fim de semana uma viagem. Pode ser que vocês resolvam uma decisão de trabalho. Não vou trabalhar no fim de semana. Ok, mas eu tô decidindo coisas, né? Eu decido como eu me sinto com relação às pessoas. Então, eu quero namorar com essa pessoa. Não dá pra namorar com essa pessoa. Então, é um momento de tomada de decisão. E vocês podem ter muito a impressão de que vocês são de fato líderes da vida de vocês, que vocês conseguem decidir, que vocês têm energia física para organizar coisas, definir coisas, tá? Vamos usar essa energia mental para de fato tomar alguma decisão, tá? Porque senão vocês vão se sentir um pouco mais ansiosos. Se for um fim de semana muito parado, a ansiedade vai lá no alto, tá? Então vamos resolver coisas. É uma planilha financeira do meu mês de dezembro. Eu vou fazer nesse fim de semana, né? Não, é uma compra de mercado pro mês que vem. Eu vou fazer, tá? Resolvam coisas pragmáticas, porque isso vai ser importante para esses próximos dias. Aí a gente tem o pessoal de Aquário. Gente do céu, o pessoal de Aquário, eu vou falar para vocês, viu? Esse fim de semana a Lua tá em Touro, tá? Estão olhando um pouco mais pro passado. Estão olhando um pouco mais para experiências que já foram, estão colhendo frutos dessas experiências. O que foi bom para mim, o que não foi bom para mim, qual foi a consequência dessa situação na minha vida, tá? Então estão refletindo sobre o passado. Estão com Arcano 13. Arcano 13, gente, é uma carta difícil, tá? Porque ela faz com que a gente tenha sentimentos,
Sentimentos, tá? Sentimentos assim, não dá mais pra sustentar X situação. Não dá mais pra fingir que eu não me importo com aquilo. Não dá mais pra adiar essa conversa importante. Não dá mais, tá? Então é uma carta que fala de uma derrubada de formas prévias. É uma carta que fala de uma transformação. Eu tô atravessando um rio e não dá pra ficar voltando atrás, né? Então eu tô numa fase de me desfazer de coisas. E esse desfazer de coisas tem muito a ver com expectativas que eu tinha pra mim, mas mais do que isso, que outras pessoas tinham pra mim. Essa carta é uma carta de empoderamento. Eu tô cortando coisas da minha vida que não combinam comigo e tô fazendo decisões mais assertivas pra mim agora, tá? É uma fase em que eu tenho pouca paciência, é sutil. Eu tenho zero paciência, tá? Zero paciência pra gente que não me agrega, zero paciência pra pessoas que eu tenho que ficar fazendo sala, que eu tenho que ficar aturando, sendo que eu não tô no momento, né? Então, gente que pesa em mim, gente que me cobra, aqui, ó, vão cortar tudo. Vai com Deus, tá? Essa carta é uma carta que fala de uma libertação custosa, tá? Porque talvez essas coisas que demandam energia de vocês são coisas que vocês já tinham que ter posto o limite há muito tempo. Então agora que chega o momento de pôr limite, é custoso. Parece que eu atrasei, que eu demorei, que a pessoa ficou esperando mais de mim, né? Que eu deixei, que eu fiquei me doando muito, tá? Então é uma carta que vai envolver sim um cansaço, tá? Não é uma carta ruim pro social, tá, gente? Mas é uma carta que fala assim, vocês estão impacientes. Se você for num evento social, se você for falar com pessoas, você pode estar com a língua super afiada, que você não tá levando desaforo pra casa, entendeu? Então escolhe bem. Escolhe bem, pelo menos, tá? De preferência, descansa. Vocês estão num grande processo de transição. Provavelmente estão transformando relações familiares também, tá? Mudando dinâmica com a família, falando mais não para algumas pessoas, né? Trazendo mais para perto quem agrega, quem não agrega tanto. Ah, tudo bem. Paciência, fazer o quê, né? Então tem também uma transformação de dinâmicas de família ou de pessoas muito amadas, né? Mas eu acho que tem alguma coisa de passado sendo trabalhada aqui agora, tá? Eu me desfazendo de coisas do passado, eu colocando pontos para falar assim, pontos finais em algumas situações, tá bom? E aí a gente tem o pessoal de peixes, né? Ascendente em peixes, lua em peixes, a gente tem a carta da imperatriz, tá? Um fim de semana tranquilo, ao que tudo indica, né? Um fim de semana muito voltado para eu cultivar autoestima, autoconfiança. Vocês provavelmente estão mais bonitos. A carta da imperatriz é uma carta atraente, magnética. Então ela é muito aberta ao flerte, ao namoro, chamar a atenção das pessoas, conhecer gente legal, tudo isso. Tá? É uma carta que prioriza boas parcerias, então vocês recebem mais convite, né? As pessoas falam bem de vocês, vocês estão chamando atenção, tá? A carta da imperatriz é uma carta de autoestima, autoconfiança, tá? E é uma carta muito aberta para esse campo amoroso, ainda mais da maneira como esse céu vai estar. Só cuidado com o excesso de expectativa, mas mesmo assim não é um momento ruim para vocês, para verem pessoas, para ampliarem essa rede de contatos, né? É um momento para também ter prazer. Então, ter prazer assim, tanto no sentido físico, mas não só isso, tá? Eu acho que é fazer coisas que eu gosto, ir em lugares que eu gosto, sair um pouco mais de casa, ver gente, passear, ir no restaurante, tá? É um momento em que o prazer tem importância na minha vida. Agora eu vou planejar minha viagem de final de ano. A única coisa é que às vezes a imperatriz gasta mesmo, tá? Ela às vezes gasta mais dinheiro mesmo, né? Então só cuidado com essa parte financeira, tá? Mas no geral é um fim de semana sociável e um fim de semana em que eu tenho que resgatar algum tipo de prazer na minha vida. De preferência, não se isole. Não se isole, né? É uma fase boa para viajar, é uma fase boa para conhecer pessoas, é uma fase boa para cultivar momentos de alegria ou eu já tô num relacionamento, eu trago mais cor para esse relacionamento, eu faço uma coisa diferente com meu marido, com a minha esposa, eu saio mais. Tá, então tem alguma coisa de resgate de juventude, resgate de vitalidade. E de novo, eu acho que é uma fase tanto bacana para conhecer pessoas e estruturar relações, quanto também para vocês se cuidarem, né? Porque o foco da imperatriz está nessa autoestima dela. É isso que faz ela tão magnética. Então agora eu tô priorizando eu, fazendo coisas que eu gosto, incorporando prazeres na minha rotina, né? Planejando viagem, que seja, tá? Então a gente tem essa fase mais magnética e de mais otimismo também.
Tá bom, minha gente? Então, essa foi a tiragem de tarô para todos os signos para o fim de semana do dia 24 a 26 de novembro, tá? Gente, eu tô deixando aqui embaixo minhas outras redes sociais, o Instagram, o meu portal, que é astropedia.com.br. Eu convido vocês a virem conhecer, até porque vai ser um portal em que nesse fim de ano vai ter um monte de material novo, falando do Réveillon, do ano que vem, o que esperar, Mercúrio retrógrado de dezembro, tá? Então convido vocês a conhecerem o Instagram, o portal, né? E deem uma olhada também aqui nas outras redes que eu vou deixar pra vocês, tá? Aproveitem pra se inscrever no canal, curtirem o vídeo e me deixarem um comentário para eu saber de que maneira que esse conteúdo ressoa na vida de vocês. Um grande beijo, bom fim de semana!